Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula. Nessa aula aqui nós vamos dar uma revisada em PA, progressão aritmética, mais especificamente de uma soma de uma PA. Uma questão que caiu na Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, e de uma resolução bastante simples, com a aplicação pura das formulinhas de uma PA. Mas antes de resolver, eu gostaria de convidar aí o pessoal que está chegando hoje pela primeira vez, que deixe feita a sua inscrição agora e deixe seu like também. E, lógico, ao final do vídeo, se você achar que a aula valeu a pena, foi relevante para você, então você mantém tanto a inscrição como o like. E outra coisa, se você gostar, dá aquela hypada, porque o hype ela dá um gás novo para que o YouTube possa ampliar a sua divulgação, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Um satélite utilizado para monitorar queimadas enviou a seguinte fotografia de um incêndio próximo a uma plantação de eucaliptos. A imagem revela que há possibilidade de o fogo atingir essa plantação. Pelo fato de a fumaça encobrir parte desse conjunto de árvores, só é possível visualizar as extremidades dessa plantação. Baseado no padrão espacial das árvores, uma estimativa do número total de árvores é, e temos aí as 4 alternativas. Olha só, pessoal, então, o que nós vamos ter que fazer? Para a gente saber a quantidade, você não vai ser louco aqui de começar, ó. A primeira linha tem 1, a segunda linha tem 2, até chegar na última linha que tem 80 árvores. Bom, isso aqui nada mais do que uma progressão aritmética, percebe? Por que aritmética? Qual é a diferença entre aritmética e progressão geométrica? Na geométrica, a razão é um termo que você vai multiplicando. Então, digamos que aqui, se fosse uma progressão geométrica, se fosse, por exemplo, de razão 2, na primeira linha teria uma árvore, na segunda seria a mesma, seria 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Na terceira começaria a mudar. No nosso caso, na PA é 3, na PG seria 4, porque eu vou multiplicando. Entenderam? Então, primeiro resumo. Muito bem. Agora, ele quer saber a quantidade. É claro que você vai perder muito tempo se fosse fazer na raça. É possível? É. Então, no estudo da PA, nós temos um formulário que é esse daqui, ó. Soma dos N termos. Como que é esse formulário? É assim, ó. É o primeiro termo mais o enésimo termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Vocês perceberam aqui, ó, a soma total, então seria a soma do primeiro termo com o último. Nós temos aqui, ó, o primeiro termo é 1 e o último termo é 80. Mas eu não sei qual é a quantidade de termos. Pelo menos, vamos fingir que a gente não sabe. Por quê? Se o primeiro termo tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 2, o 80º vai ter 80. Então, eu já tenho tudo aqui mastigado. Mas vamos supor, tá? Ah, professor, eu não sei quantos termos vão ter. Aí, num caso de uma razão um pouco mais complicada, você vai usar a fórmula geral, o termo geral da PA, que é esse daqui, ó. O enésimo termo é sempre igual ao primeiro termo mais n-1, ou seja, o enésimo termo menos 1, ou seja, o penúltimo termo, vezes a razão, certo? Então, para eu usar aqui, para eu descobrir o n, eu só preciso saber esse n aqui, não é isso? Então, o AN eu tenho o enésimo termo, quem é? O último termo que eu estou considerando é o 80º. Então, qual é o valor dele? É 80. Qual é o meu primeiro termo? 1. A 1 é 1, não é isso? É a primeira árvore aqui. Mas, agora, n aqui, ó, n menos 1 eu não tenho. Que é exatamente a pergunta. A razão, o que é a razão? É de quanto ele aumenta. Então, ele não está aumentando de 1 em 1, então a razão é 1. Bom, então aqui vamos fazer aqui, ó, aqui vamos fazer a distributiva, tá? 1 vezes n e 1 vezes menos 1. Então vai ficar assim, ó, 80 é igual a 1, 1 vezes n dá n, então mais n, 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1. Pronto. Ora, mas 1 menos 1 dá 0, logo n é igual a 80, conforme a gente já sabia, né? Então eu tenho 80 termos. Agora é só substituir na fórmula aqui, gente, ó. A soma total de árvores será igual a
A1, quem é o meu primeiro termo? É 1, né? Uma árvore. 80º termo, quantas árvores eu tenho lá? Eu tenho 80 árvores multiplicado pela quantidade de termos, né? Então eu já descobri que é n igual a 80. Bom, dividido por 2. Então estou usando essa primeira formulinha que eu usei da soma. Agora é só fazer continha, né, gente? Ó, soma dos termos. Olha só, gente, em vez de fazer 81 vezes 80 e depois dividir por 2, já simplifica 80 com o 2 aqui, ó. Vai dar 40 aqui, não é isso? Então vai ficar 81, aqui dentro do parênteses, vezes 40. Vou fazer a continha aqui. 81 vezes 40, 0, 4, 8 vezes 4, 32. 3.240. Então, a soma total, soma do 80º termo, é igual a 3.240 árvores que estão sujeitas a, de repente, a queimada aí desse incêndio aqui que está tendo. Beleza? Entenderam, pessoal? Então, olha, é uma questão bastante simples, né? Mas ela serve para você dar uma recordada aí no formulário e também de quando e como utilizar essas formulinhas aqui. Beleza? Se você ficou na dúvida ainda, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de te ajudar, detalhando ainda mais se possível. E, se você gostou, claro, dá aquela hypada, porque o hype dá um gás novo aí para que o algoritmo do YouTube possa divulgar ainda cada vez mais desse nosso trabalho aqui. Beleza? Por hoje é só. Um forte abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!